Jujutsu Kaisen acabou e o nosso maior especialista de Jujutsu, Bruno Bandeira, lançou um vídeo totalmente enlouquecido com o final. Bora ver o nosso criador de conteúdo favorito de Jujutsu Kaisen ficando doidinho com esse final merda de Jujutsu Kaisen. Vem comigo. 40 minutos detonando o final desastroso de Jujutsu Kaisen. Meu desabafo. Quem iria imaginar que Jujutsu terminaria com o autor mandando o dedo do meio pra gente? Pior que foi isso mesmo, mané. Pior que foi. Eu falei isso lá no meu react. Tem meu react aqui, pra quem quiser ver, com o Dante do Inferno de Dante. Eu falei, mano. Foi literalmente o dedo do meio. Eu preciso elogiar a audácia desse gato caolho maldito em desenhar o dedo do Sukuna dessa forma, bem na última página do mangá, como se ele próprio estivesse mandando todo mundo ir se fuder. Mano, pior que é foda, mano. Eu falei em live, né? Eu falei durante o meu react. Parece que o Gege Akutami tava debochando da gente, velho. É uma loucura. Quem diria que esse seria o final de Jujutsu Kaisen, literalmente a última página. E a primeira coisa que eu queria dizer é, cadê o funeral do Gojo? Não teve, mano, não teve. Mano, um cara foi no meu vídeo e falou o seguinte: nossa, o Mitch é burro, né? Cobrando o funeral do Gojo. O Nanami não teve funeral, a Nobara não teve funeral, o Junpei não teve funeral, por que o Gojo teria? O seu animal, o Nanami não tinha corpo, o Junpei não tinha corpo, e a Nobara não tava morta, irmão. Como é que ia ter funeral, velho? Pô, pelo amor de Deus, cara. O Nanami explodiu, velho. Ele... O Junpei... Cadê o funeral do honrado? Tu não tem respeito não, meu irmão? Seu gato caolho maldito! Enfia esse dedo do Sukuna no meio do seu... Mano, sabe quando você vai escrever uma redação na escola e você não sabe o que colocar na conclusão? Eu acho que é literalmente isso que aconteceu aqui. Pior que é, eu falei, parecia que o Gege também não sabia encerrar a história, tá ligado? Ele parecia perdidaço, velho. Eu sei que toda essa reta final de Jujutsu teve alguns momentos questionáveis ou repetitivos, mas pelo menos a gente foi agraciado por uma série, dezenas de momentos de muito hype e emoção. O autor tinha material pra ter entregado ainda mais do que ele entregou? Ele certamente tinha, mas pelo menos a gente teve uma série de momentos de muito hype, mas esses 3 últimos capítulos e essa conclusão, além de não ter tido quase relevância nenhuma, foi na verdade uma não conclusão da série, porque o autor não concluiu o que ele precisava concluir. Eu concordo, ele não concluiu, velho. É muito bizarro. Parece um encerramento de arco, tá ligado? Não parece um encerramento de uma série, sacou? E a minha teoria é a seguinte, tá? Gege Akutami deixou esse final meio aberto pra caso o próximo mangá dele fracasse, ele volte a fazer Jujutsu Kaisen. Tal como o Kishimoto fez, né? Terminou Naruto, aí deixou o Boruto rolando, foi fazer aquela merda de Samurai 8, foi cancelado, e aí voltou pra Naruto, né? Bizarro. Boruto, no caso. Voltou pra Boruto, né? Bizarro. O jogo do abate continua existindo, o Gojo morreu, o clã Zenin foi quase todo extinto, o alto escalão Jujutsu foi morto, as barreiras ao redor do Japão vão colapsar inevitavelmente, e o que o autor decide fazer? Mandar o dedo pra tudo isso e mostrar todo mundo feliz, como se nada disso tivesse acontecendo. Cara, é muito bizarro, né, velho? Muita coisa ficou em aberto, mano. Esse final só faria sentido se tivesse uma parte 2 de Jujutsu, uma continuação, mano. Tipo, eu fico abismado, velho, como esse final, ele deixa muita coisa em aberto, cara. Final, o amanhã a gente vê depois. Então, definitivamente, a pior parte de toda essa conclusão foi a não conclusão de tudo que precisava de uma conclusão. E isso que eu nem falei, galera, da conclusão dos personagens ainda, em particular, a conclusão do próprio Sukuna. Como assim, aos 45 do segundo tempo, o maldito decide começar a refletir sobre os seus atos? Bizarro, velho. Primeiro de tudo, essa parte do Sukuna com o Mahito deveria estar no capítulo que o Sukuna morre. Se aquele capítulo, né, que foi aquela merda do Yuta, da Maki, deles acordando, da cartinha do Gojo pra eles, né, que não fazia sentido estar naquele capítulo, fosse metade do capítulo o Sukuna morrendo e a outra metade ele falando com o Mahito, falando, porra, eu perdi e tal, vou seguir em frente agora, etc. Nossa! Ia ser, tipo assim, um dos melhores capítulos de Jujutsu Kaisen, disparado, assim, tá ligado? Parece que ele trocou, mano, os capítulos, mano, sei lá, mano, muito esquisito, cara. E assim, velho, é muito doido, porque o Sukuna, quando ele morre, eu até dei uma zoada falando que o Sukuna, ele ia voltar Good Guy, né? Se tivesse uma continuação, ele ia voltar Good Guy, ele ia voltar tipo a Kurama, boazinha. Tipo o Chainsaw Man, que teve um vilão, o vilão da primeira parte, que morreu no final.
e na segunda parte voltou, reencarnou, né? Bonzinho. Então, eu falei isso zoando, tá ligado? E o Sukuna dá a entender que ele vai reencarnar com uma outra pessoa, talvez uma pessoa boa, né? O que é muito doido isso. Mas, é muito doido porque o Sukuna, ele morre falando, eu sou uma maldição, eu sou malvado mesmo. Aí logo em seguida, velho, na moral, nada a ver, né, o que eu falei, né? Vou reencarnar bonzinho aqui, vamos que vamos. Tá ligado? É muito doido. Cogitando voltar como uma boa pessoa, ou, tamo lá, né, Sabe qual que é o rolê? Muitas das vezes, tá? Sabe qual que é o rolê? Sério agora. Várias vezes eu comparei esse arco final de Jujutsu Kaisen com o arco do Majin Buu, né? E o mais engraçado é que, né, o Sukuna era imbatível igual ao Majin Buu. Muita gente precisou enfrentar ele. Muita gente se ferrou ou morreu no processo. E no final, o protagonista foi lá e derrotou tanto Sukuna quanto Majin Buu. Só que quando acaba o arco do Majin Buu, se eu não tô enganado, se não me falha a memória, todo mundo que morreu, ou quase todo mundo, volta à vida. Ou aparece vivo. Tipo, não morreu de verdade, tá vivo. E o Majin Buu, ele morre e reencarna como uma pessoa boa. Se eu não tô doido, isso acontece. O Majin Buu, ele reencarna como uma pessoa boa. Sacou? Então, não ironicamente, o arco do Sukuna é igual o arco do Majin Buu. O Sukuna, ele morreu e vai reencarnar como uma pessoa boa, tá ligado? Isso é uma loucura, velho. Eu não sei se foi uma homenagem, se foi uma inspiração, tipo, óbvia. Tipo, inspiração foi, tem inspiração ali. Mas não sei se foi uma homenagem, o que foi, tá ligado? Alguma coisa foi, mano, não é possível. uma pessoa diferente na próxima encarnação. Além disso, finalmente descobrimos o grande anúncio que seria feito nessa semana, que não se trata de uma continuação de Jujutsu, mas sim de uma nova série feita pelo autor de Jujutsu, que sinceramente... A grande verdade é que a próxima série vai ser de Idol, que o autor de Jujutsu queria, e... a Idol vai ser o Sukuna reencarnado. Galera, já que o final de Jujutsu não teve de fato uma conclusão, bem que poderia realmente continuar a história do mangá. Bom, pelo menos eu disse pra vocês que ainda não tinha confirmação de vazamento nenhum, mas eu confesso que eu também criei uma certa expectativa, assim como vocês, né? Ainda mais com o gancho deixado no penúltimo capítulo, que, como eu falei pra vocês no vídeo passado, abria sim brecha para o início de uma nova história contra um novo vilão, seja no formato de um filme ou de uma nova série semanal. Mas vamos então falar sobre mais uma série da Jump que se encerra nesse ano de 2024 de forma desastrosa. Nesse vídeo, a gente vai dissecar todos os pontos positivos e negativos de toda essa reta final. Vocês podem ver que o vídeo tá assim grande porque tá bem grande. O final de um mangá como esse precisa, porém, não antes de você tirar o último dedo do Sukuna do cu do Gegeko Que isso, irmão? Para! e martelar o botão do like e fazer um pacto vinculativo comigo, que é conferir a sua inscrição no canal com o sininho ativado para ajudar a gente a continuar expandindo o domínio desse canal, porque ainda vai sair vários vídeos de Jujutsu aqui no canal. Galera, né? O anime continua, né? Então. Já que esse é o nosso último review oficial do mangá de Jujutsu, eu queria relembrar com vocês os melhores e os piores momentos dessa reta final Let's até go! a conclusão que a gente teve nesse último capítulo, até porque esse é um vídeo especial e merece isso. Vamos lá. O grande ponto de virada dessa reta final certamente se deu quando o Sukuna possuiu o corpo do Megumi. Isso foi foda. Isso aí, quando aconteceu, foi maneiro demais. Isso foi um hype absurdo, principalmente porque já havia uma suspeita de que o Gojo enfrentaria o Megumi de alguma forma, levando em consideração uma capa colorida desenhada pelo próprio autor de Jujutsu. E com o Megumi sendo possuído pelo Sukuna, essa suspeita acabou virando realidade. Inclusive, foi justamente nesse capítulo que eu comecei a revisar o mangá semanalmente aqui no canal. Depois, a gente teve um dos momentos mais aguardados da história, que foi a libertação do Gojo com... E o Gojo, quando ele volta, né, com essa roupa dele toda rasgada, é muito foda, porque me lembrou Medaka Box, tá ligado? Medaka Box tem uns momentos que a roupa dos personagens fica meio assim, tá ligado? Que tipo, é que Medaka Box, quando a roupa dos personagens rasga, eles ficam numa forma, tá ligado? Como se complementasse o design, sacou? É um bagulho muito doido, mano. Muito, muito doido, mano. Sério mesmo. É muito maneiro, assim. Tipo, foda, fica foda. E Medaka Box foi da Jump também, né? Então, sei lá. Esse loiro aqui, ele tem a roupa igual do Gojo, ó, no pescoço, tá vendo? Toda rasgada, ó. Esse é o rolê que eu tô falando. As roupas, quando rasgam, elas ficam meio... no Medaka Box, sacou? Esse é o exemplo que eu queria dar. Honrado chegando e botando o infinito na mesa e mandando o Kenjaku Midime sair, meu amigo. A distância que tem o meu infinito, Kenjaku. E após isso, o agendamento da batalha final contra Sukuna. Um mês se passa e não tem como esquecer da abertura lendária dessa
essa batalha, com o Honrado lançando aquele vazio roxo 200% inesquecível, com a ajuda da Utahime e do velho da guitarra, e mandando Sukuna, pensa rápido, meu amigo, se liga esse roxo aqui. Foi nessa Esse roxo do Gojo é foda, mas no final de tudo, né, cagamos. Nessa época, inclusive, que eu platinei o cabelo e disse que foi pra torcer pelo Gojo, mas aquela foi só mais uma das minhas mentiras. Eu só E aí a tua calvície aumentou, né? Seja sincero. queria platinar o cabelo e coincidiu de ser na mesma época dessa luta, né? E foi Porra nessa nenhuma. época também, e essa parte é verdade, que eu comecei a trabalhar com um ilustrador para que ele fizesse as artes que eu uso nas thumbnails aqui do canal até Foda, hoje. Então foda. eu preciso agradecer a ele por isso, porque sem ele eu não conseguiria ter Quem que é esse ilustrador aí? Fala pra gente. Pra gente poder contratar também. espalhado tantas verdades e algumas inverdades ao longo de todos esses meses. Morre o Honrado e começa então a batalha dos feiticeiros contra o Sukuna. Chega o Itadori com aqueles braços amaldiçoados que levantou um hype absurdo, depois a expansão de domínio do Higuruma que o Sukuna conseguiu. A expansão de domínio do Higuruma foi a primeira grande decepção do Otaku, né? Com Jutsu Kaisen, né? Tipo, quando não deu certo, eu falei, nossa, foda, mano. Um plano do caralho que no final virou nada diante do Sukuna, né? Mas a galera ficou puta a partir daí, né? E aí muita gente começou a odiar Jutsu a partir daí. Eu achei legal até, apesar dos pesares, né? Apesar de no final ter sido inútil, de fato. E no final o Higuruma tá vivo, o que acaba piorando ainda mais a situação, mas né? Conseguiu se livrar da forma mais roubada possível, meritíssimo. E daí que o meu cliente causou um ataque genocida na cidade mais populosa do mundo. Tem que ver o contexto, meritíssimo. Aí o juiz parando pra pensar, pô, até que faz sentido, o homem não se defendeu bem, o homem é réu primário, então tira só o chocalho dele e vai embora. Sério, se a gente visse o Sukuna invocando o Mahoraga advogado, ele se adaptando pra virar um advogado e começasse a defender o Sukuna ali no tribunal, ia ser muito melhor. Chega então o Yuta revelando a expansão de domínio dele no maior Foda. estilo Unlimited Blade Works, muito foda. Esse momento foi foda. E eu queria ver muito mais disso, mano. Eu queria ver muito mais da expansão de domínio do Yuta, tá ligado? Acho que faltou muito ainda disso, tá ligado? Eu queria ver isso mais vezes, é muito foda. Teve o Itadori revelando a sua expansão de domínio, muito foda também. O problema é que o mangá acabou e a gente não teve qualquer explicação Não, o momento é foda, mas a gente não sabe o que a expansão faz, o nome, nada. do nome ou como aquela merda funciona. A gente só pode deduzir que o Itadori concede à sua vítima uma última chance de se arrepender, senão a vítima é toda cortada com desmantelar. Do outro lado, tivemos o Não falaram, Rexwell. As pessoas teorizam que é uma coisa ou outra, mas canonicamente não tem nome e não tem explicação. Canonicamente não tem explicação. acaba usando a sua suposta expansão de domínio, acredito eu, que também não ficou muito claro, contra o Kenjaku, um poder muito apelão, mas ao mesmo tempo limitado pelo próprio usuário, né? E uma habilidade carregada de uma série de piadas e referências impossíveis da gente aqui entender, já que era um monte de piada e referência para o público japonês. Então todo esse monte de diálogo não teve impacto nenhum. Cara, teve um maluco que falou, que foi no meu vídeo, né, de react, falar: Mitch, você é muito burro. Porque a expansão a expansão do Itadori é muito óbvia. Depois que a Nobara dá uma martelada no dedo do Sukuna, o Sukuna, ele sofre danos na alma. Isso muito porque ele tava dentro da expansão de domínio do Itadori. Senão ele não sofreria isso. Gente, a técnica da Nobara literalmente ataca a alma, cara. Se ele dá uma martelada no dedo do Sukuna, o cara vai tomar o dano, não é porque tava na expansão de domínio do Itadori, gente. Meu Deus, cara. Aqui pra gente, mas pelo menos a gente pôde ver a versão do Kenjaku gostosa e pelo menos foi o suficiente Safada! pra que Cachorra! o plano desse certo. E o mais engraçado foi o Takaba terminando a luta deitado no chão, sem a gente saber se o infeliz tinha morrido ou só decidido tirar um cochilo mesmo. Foi uma morte totalmente anticlimática pro Kenjaku? Foi, mas convenhamos que a gente já teve a oportunidade de ver o máximo do Kenjaku em combate durante a sua luta contra a Yuki, onde ele usa todas as suas técnicas ao máximo para poder sobreviver. Então, de certa forma, a gente já tinha sido saciado dessa vontade de ver o Kenjaku em ação durante aquela luta, e por isso o autor pôde se dar ao Gosto muito de ficar saciado. luxo, né, se dar ao direito de fazer uma morte anticlimática como a Cara, tipo assim, a morte do Kenjaku, na minha opinião, é uma loucura também, velho. Porque veja bem. Mano, o Kenjaku, ele luta com a Yuki.
ele zaralha com a Yuki. E a Yuki, no final, consegue descobrir que o poder dele é de gravidade. O poder que ele herda da mãe do Itadori é de gravidade. A Yuki basicamente se sacrifica pra descobrir qual que é o poder dele. E no final, foda-se. No final, foda-se esse poder dele de gravidade. Não teve qualquer relevância, tá ligado? Aquela. E a expansão de domínio da Yuki ela não usou. Porque ela não queria, tipo, matar o Tengen, não queria matar o Chozo, eu não lembro qual que é o rolê. Ela não queria usar porque era uma área muito grande. Mas, cara... Eu só queria ter visto mais da habilidade de transferência de corpos do Kenjaku, né? No caso, partindo da iniciativa do próprio Kenjaku e não do Yuta, né? No caso, com ele sendo decapitado e derrotado pelo Yuta, o Kenjaku tentando possuir quem... Não usou porque ela ia ganhar, tá ligado? Ai, Mitch, mas a expansão de domínio dela ia destruir tudo. Porque essa foi a condição que o Gege Akutami usou. Foi a desculpa do autor pra ela não usar e não ganhar. Ela precisava perder. Então o autor inventa uma desculpa, ela não usa a expansão e perde. É isso. É isso. Quem quer que seja para poder sobreviver. Seja o cérebro dele criando pernas e saindo correndo por aí, seja alguma maldição salvando o cérebro dele e levando para outro lugar, algo que tornasse a sua derrota em algo ainda mais difícil e quase impossível e justificasse esse maldito ter conseguido sobreviver por mais de 1000 anos. Enfim, voltamos então para a batalha contra o Sukuna e apesar do meme... Cara, um vilão que viveu por 1000 anos, cara, morrer dessa forma, assim... É uma loucura, tá ligado? É uma doideira absurda, pô. Dele tá só se aquecendo o tempo inteiro, de fato, por boa parte da luta, ele não tava lutando com tudo, porque os feiticeiros não estavam conseguindo forçar ele a ir até o máximo. Mas ainda assim, a queda do Sukuna como um todo foi muito boa de acompanhar, e eu não acho que foi arrastada como algumas pessoas acharam. Na verdade, a luta contra o Sukuna só pareceu arrastada pela fórmula usada pelo autor de Concordo. cada semana aparecer um feiticeiro novo pra enfrentar o Sukuna e ficar nesse ciclo um tempão. E nada acontecia feijoada. Eu concordo com o Bruno Bandeira, tá? Eu não acho a luta ruim, eu acho que a luta é muito legal. Ela fica maçante depois de certo ponto, de fato. Mas ela não é arrastada. Na verdade, eu acho que poderia ter muito mais coisa nessa luta. Isso só aconteceu porque o autor não pareceu saber trabalhar direito com vários personagens ao mesmo tempo. É só ver que muito da crítica que os fãs fazem ao mangá de... Na real, o Sukuna não viveu por 1000 anos. Ele viveu, tipo, sei lá, uns 400. E virou uma múmia. E depois virou os dedos. Ele é só um feiticeiro de 1000 anos atrás. Não que ele viveu 1000 anos. Cara, eu tô falando do Kenjaku, mano. Você tá sendo... Sabe o que é foda? Você tá sendo literalmente igual o pessoal que vai no YouTube comentar, sacou? Tipo assim, Mitch, você está errado. Na verdade, aí a pessoa vai lá e comete um erro. Maior ainda. Jujutsu é a falta de uma boa construção de mundo que exige Mas eu entendi seu ponto. que o autor tenha a capacidade e habilidade de trabalhar muitos elementos de forma simultânea. Infelizmente, Gege Akutami não é Eiichiro Oda, né? Tem esse ponto. Então, além do cenário macro do universo de Jujutsu, isso também acontece no cenário micro. Por isso, então, que ele evitava colocar vários personagens indo pra cima do Sukuna ao mesmo tempo e decidia seguir o formato de fila para ser mais fácil dele ir conseguindo trabalhar. Então, isso é foda porque caso o autor tivesse explorado mais o trabalho em equipe dos feiticeiros, diferentes combinações de técnicas e poderes, a luta final contra o Sukuna nunca teria passado a impressão de ter sido algo arrastado. De novo, só pareceu arrastado pela estrutura de escrita do autor. E vocês podem ver que isso que eu tô dizendo é tão verdade que sempre que o feiticeiro tomava a frente da luta contra o Sukuna, o resto simplesmente sumia. Desaparecia de cena. Exato. A Maki, por exemplo, depois que foi arrombada pelo Sukuna, Que sumiu isso, completamente de cena. Tipo, nem pro autor mostrar os personagens ali derrotados ali nos cantos do cenário, nada. O personagem era derrotado, saía de cena e o autor simplesmente esquecia que ele continuava existindo. Por isso que eu digo que o autor parece ter essa dificuldade de trabalhar diversos elementos ao mesmo tempo. Claro que, né, houve sim trabalhos em equipe muito bons, como o Itadori junto do Yuta, né? Os dois protagonistas da série lutando juntos, o Itadori junto do... Cara, o Kenjaku veio por 1000 anos e a gente não sabe exatamente, tipo, qual que era o rolê todo, tá ligado? Assim, a gente não sabe tudo sobre o Kenjaku, não teve um backstory dele, o que exatamente, por que que...
Tipo assim, a gente sabia o que ele queria fazer, mas a gente não sabia qual foi a origem desse ódio dele, o plano geral que ele planejou, tá ligado? Por onde ele andou, tá ligado? Nada, assim... Aoi todo, os dois maiores brothers de toda a série, enfim, mas havia espaço para mais interações como essas durante a luta. Então, se a gente tira essa fórmula repetitiva que teve em boa parte dessa luta, a queda do Sukuna me pareceu algo muito coerente como um todo. A gente viu o homem tendo a mão cortada para não poder realizar o selo de mão, aí depois ele tem a outra mão cortada para não poder usar a expansão de domínio, aí ele tem o coração perfurado pela Maki, mas consegue fortalecer o coração com energia amaldiçoada, depois ele recupera a técnica amaldiçoada e começa a se curar de novo. Então, todo esse trabalho dos feiticeiros irem desgastando o Sukuna aos poucos e, por outro lado, o Sukuna tentando resistir de toda e qualquer forma possível até que ele finalmente fosse derrotado, foi uma progressão maneira de acompanhar. O gráfico de vida dele ia descendo ali, mas de vez em quando voltava a subir, mas o negócio foi encaminhando para a sua derrota progressivamente. Só uma pena que tenha parecido repetitivo e cansativo ali pelo meio da luta, pelo motivo que eu comentei. E essa aparente falha do autor é até algo interessante, porque, por outro lado, ele sabe muito bem trabalhar diversos conceitos e definições de poderes e técnicas bastante complexas. Inclusive, toda semana era um desafio para mim tentar entender todas as explicações e diálogos que o autor colocava e depois explicar aqui no vídeo da melhor forma possível para vocês. Então, era de se esperar, acredito eu, pelo menos, que ele soubesse trabalhar com vários elementos e personagens do mangá de forma simultânea também. Mas enfim, a luta contra o Sukuna teve diversos momentos de muito hype e talvez o maior deles tenha sido o retorno de Satoru Gojo possuído pelo Yuta. Não teve como não ficar maluco com o homem sendo trazido de volta, mesmo que de forma indireta. Outro momento merda. Na minha opinião, isso é um momento merda do mangá. Eu não gostei. E eu acho que, narrativamente falando, também foi uma merda. Sei lá. Existia uma série de... Acho legal? Acho. Foi bom? Não. Formas para o autor usar o corpo do Gojo, né? E de certa forma trazer ele de volta. E não serviu pra nada no final, né? Vamos ser sinceros. Como assim, Mitch? Serviu sim. O Yuta impediu que o Sukuna usasse a expansão de domínio contra o Itadori. Mas o Sukuna só iria conseguir usar a expansão de domínio porque o Gegeku também permitiu. Porque em teoria não era mais pra ele usar essa porra. Mas ele tava usando, do nada. Começou a usar. Deu Black Flash, voltou. Tá ligado? Era só usar uma desculpa, mas não, ele quis usar pra poder ativar esse plot do Yuta no corpo do Gojo. Seja revivendo ele propriamente dito, né, com energia reversa, com algum pacto vinculativo, etc. Seja os 6 olhos sendo herdados pelo Yuta, pelo parentesco que eles têm em comum, seja ele sendo possuído pelo Kenjaku ou pelo Yuta com a técnica do Kenjaku, que foi o caminho que o autor escolheu seguir. A única coisa que eu senti falta foi a gente ter visto o corpo do Gojo reagindo da mesma forma que o corpo do Geto em Shibuya, quando ele tomou posse do próprio corpo por um breve momento. Então, no momento em que o Yuta perdeu a capacidade de continuar usando o corpo do Gojo e caiu no chão feito bosta, esse seria o momento perfeito para que o Gojo tomasse o controle do seu próprio corpo de volta por um breve momento pela última vez. Seria foda. Pena que não rolou, né? Numa espécie de nem pós-morte e desse pelo menos um golpe bem encaixado no Sukuna. Não precisava ser nada muito estendido, mas sim algo único. Cara, eu confio que o Gojo vai voltar no Jujutsu Kaisen 2, tá? Vai voltar. Como o Yuta estava tendo dificuldade de usar as técnicas do Gojo, seria uma forma do Gojo mostrar como é que se faz pela última vez. Afinal, o precedente foi aberto em Shibuya com Geto, então por que não usar isso com o Gojo também? Então, foi uma pena que isso não tenha acontecido. Logo depois tivemos a volta da Nobara martelando o último dedo do Sukuna, um hype infernal que me deixou muito realizado, mas convenhamos que foi um fanservice muito barato e muito mal planejado, né? Do nada a Nobara volta e pá, martelada e é isso, foda-se. Eu gostei que ela voltou? Gostei. Mas o momento foi uma merda, pô. Toda a construção pra esse momento não existiu. Ela só acordou do nada e pá. Mal trabalhado. E aqui, meu amigo, eu vou descer a lenha
com força. Eita, Por mais que o autor calma. queira ter feito esse mistério em torno da Nobara, fazendo a gente ficar semana após semana, de tempos em tempos, resgatando esse mesmo assunto, teorizando se faz sentido a volta dela ou não, só pra gente ficar engajado. Por mais que o autor queira ter feito esse mistério em torno da Nobara, dando dicas de que ela realmente teria morrido, pra no final revelar que ela estava finalmente viva, seria bom se ele tivesse dedicado pelo menos meio capítulo de flashback para mostrar a reação da Nobara ao despertar depois de quase 2 meses, em coma, se eu não me engano, né? E tendo que processar aquele amontoado de informação sobre tudo o que havia acontecido. A morte do Mahito, que foi ali, né? Logo antes que ela foi de base, o início do jogo do abate, o Megumi sendo possuído pelo Sukuna, a libertação do Gojo, a morte do Gojo, enfim, um monte de informação que ela precisava digerir, mas foi tudo ignorado. O que só passou ainda mais a impressão de que esse só foi um fanservice barato. Cara, a partir do momento que o Yuta apareceu no corpo do Gojo, pra mim, o Gege e o Akutami, porque são 2 autores diferentes, ligaram o modo foda-se. Nessa época, a quantidade de vendas do mangá caiu em 15%, eu acho. Então, ele começou a meter fanservice louco, mano, pra ver se agradava o público e subia de novo a popularidade, tá ligado? Só que, em certo ponto, parece que é um deboche, velho. Sei lá, mano. E mal feito, eu até cheguei a comentar que aquela página dela viva é tão caricata que até parecia pegadinha do malandro, sabe? Parecia mesmo. Cheguei, pessoal, acharam que eu tava morta, e aí, meninos? E não um retorno triunfal da personagem. Ficou muito cara de meme, apesar de eu ter ficado feliz com a volta dela. Então, além da Nobara ter tido um background muito fraco lá atrás, com a história dela se mudando do interior para a capital, além da suposta morte dela em Shibuya ter cumprido um papel totalmente redundante, já que a morte do Nanami tinha acontecido momentos antes daquilo e já tinha cumprido o papel de quebrar o espírito do Itadori, aí chega no final e a volta dela também não tem o mínimo de profundidade que precisava ter. E somado a isso, ainda tem aquela apenas um homem com tamanho culhão como Bruno Bandeira é capaz de falar esse tipo de coisa, sabia? Carta deixada pelo Gojo para a Nobara, que menciona o paradeiro da mãe dela, que só fica por isso mesmo, sendo que já havia, olha só galera, já havia suspeitas de que a família da Nobara, em especial a sua avó, era uma feiticeira de grande influência na sociedade Jujutsu. A gente já sabia que a avó dela foi quem ensinou pra ela a técnica do boneco de palha, foi a avó dela que recomendou que a neta fosse escolhida para estudar na escola de Tóquio, mas a gente nunca nem viu a cara dessa velha. E mano, Jujutsu Kaisen, velho, é uma loucura, né, velho? Deixou muita coisa, assim, que poderia ter em aberto, tá ligado? Que poderia, cara, desenvolver. Cara, Jujutsu Kaisen poderia ser muito maior, mano. É uma loucura, velho, sei lá, velho. Eu acho que o Gege também só cansou mesmo e quis encerrar, porque tinha muita coisa que dava pra trabalhar ainda. E muito menos da mãe dela, que foi mencionada na carta do Gojo, sem propósito nenhum. Pra quê? E isso que eu nem comentei do potencial da Nobara em nível de poder. Ela já tinha uma técnica amaldiçoada muito apelona por conseguir, né, atingir a alma dos outros à distância, mas a nível de poder, a Nobara continuou exatamente a mesma coisa de quando a história começou. Ela não evoluiu em nada nesse sentido. E anos atrás eu cheguei a comentar que a morte da Nobara seria uma ótima forma do autor ter trabalhado isso, porque ela passou pelo exato mesmo fenômeno que o Gojo lá no passado, no flashback do Gojo. Os dois passaram por uma experiência de quase morte, os dois conseguiram sentir a essência de suas próprias energias amaldiçoadas, mas enquanto o Gojo foi capaz de despertar com isso a sua energia reversa para conseguir começar a se curar, né? E a partir daí desenvolver a sua técnica do vermelho e posteriormente o roxo. Por outro lado, a Nobara não teve nada disso. De novo, os dois passaram pela exata mesma experiência de quase morte, os dois conseguiram compreender a essência, os núcleos das suas energias amaldiçoadas, que sabe-se lá o que isso quer dizer, mas o autor deixou de lado essa oportunidade de desenvolver as habilidades da Nobara. É verdade. Isso seria um ótimo momento dele ter feito isso, não só para Nobara ter um desenvolvimento por si só, mas principalmente por ela também ser aluna direta do Gojo.
na minha opinião, quando acabasse Shibuya, o que tinha que ter tido em Jujutsu Kaisen é a mesma coisa que aconteceu em Mag. Em Mag, o grupo principal tem um arco que eles se separam. O Aladdin vai pra uma escola de magia, estudar magia. O Alibaba vai pro Coliseu, ficar mais forte. E a Morgiana, né, que é a menina do grupo, ela vai pra conhecer os familiares dela, né? Que ela era uma escrava, então ela não conhecia. Cara, era pra ter feito a mesma coisa com o Jujutsu. O Itadori continuar vivendo por um tempo naquele mundo de maldições e etc, sendo um fugitivo. O Megumi mostrando o lado caótico ali de como ficou a escola Jujutsu e etc. E a Nobara sendo enviada lá pros familiares dela pra tentar curar ela, né? E aí a gente ia ter um desenvolvimento da família dela própria, dela acordando, dando uma explicação pra isso e etc. Mas não, né? Não aconteceu. Então esse seria um paralelo muito interessante de professor e aprendiz. Meu Deus. Então a Nobara podia até ter quase morrido pro Mahito, né? Mesmo que fosse um plot redundante, já que já tinha acontecido com o Nanami, mas essa seria uma oportunidade não só de dar esse up pra Nobara em nível de poder, mas também seria um contexto interessante pra introduzir a família da Nobara nessa história, em especial Concordo. a sua avó, já que ela parece ser uma feiticeira relevante. Concordo. Então jogava a avó dela aparecendo depois do arco de Shibuya, dizendo que ia tratar dela lá no interior onde elas cresceram. A Nobara ficava esse tempo todo Eu sabo muito, bizarro. longe, despertava a energia reversa, aproveitava para treinar o mês inteiro com a família dela lá no interior, e aí sim ela chegava aos 45 do segundo tempo para ajudar o Itadori e martelar a alma do Bizarro. Sukuna. Já Mas que era é, pra ela tinha que ser ficar isso, fora velho. esse 100%. tempo inteiro, pelo menos, Tudo né? por bandeira aí. Fazia um plot decente pra ela. 100% E não do só Wayne. isso, galera. E essa é uma parte importante. Ainda existe o fato da Nobara sempre ser apresentada como uma garota muito vaidosa e preocupada com a própria beleza e a própria aparência. Tanto que o cabelo ruivo dela, né, é pintado. Então o fato dela ter perdido o fucking olho da cara, é algo que mexeria profundamente com ela, meu amigo. Concordo. Destruiu a cara dela. E seria mais uma coisa que ela precisaria processar até se acostumar e superar esse trauma, além de todas as mudanças, né? Absorver e processar todas as mudanças que aconteceram no mundo enquanto ela ficou em coma. Mas vocês Eu acho que Gyaku também nem lembrava que ela tinha esse traço de personalidade, né? De se preocupar com a beleza e tal. Acho que Gyaku também só esqueceu. acham que qualquer uma dessas coisas foi trabalhada? Ou seja, Não. tudo que a Nobara tinha de potencial, tanto em aprofundamento, né, backstory, É muito engraçado porque o pessoal falava: nossa, a Nobara é uma das mulheres em mangá shounen mais bem desenvolvidas. E no final virou só um objeto. Igual todas as mulheres em mangá shounen. Let's go! e desenvolvimento de personagem, tanto a nível pessoal quanto a nível de poder propriamente dito, né, foi tudo descartado. Papo E reto. resumido a, ela tem uma técnica muito foda e seria muito legal se ela martelasse o dedo do Sukuna. E fica por isso mesmo. Cara, sinceramente, o autor de Jujutsu não merece essa personagem numa obra dele. Pior que não. Então, além da Nobara, que infelizmente sofreu da clássica doença chamada mulher em shonen, precisamos falar agora Mulher em shonen sofre, chat. Mulher sofre demais, chat. sobre o Megumi. Eu vi algumas pessoas dizerem que o Megumi não teve desenvolvimento algum de personagem, que ele terminou a história exatamente como ele começou, mas aí eu vou ter que discordar. Isso porque, desde o literal primeiro capítulo da história, o Megumi é alguém que não tá nem aí pra própria vida e sempre esteve disposto a se sacrificar na primeira oportunidade que ele tivesse. Ele era nosso Sasuke, né? Meio emo, né? Meio Ed. Não é à toa que o meme dele sempre querer invocar uma Horaga em qualquer situação é, sim, real. Ele pretendia invocar uma Horaga lá no primeiro episódio contra o Sukuna de um dedo, galera. Pretendia invocar uma Horaga lá no intercâmbio com a escola de Kyoto, até que finalmente ele invocou uma Horaga contra o moleque do rabo de cavalo em Shibuya. Puta Ele só queria usar essa porra, que mano. pariu, é muita vontade de morrer mesmo, não é possível. Até que a gente chega no final da história e o Megumi recebe o aval do Itadori para que ele pudesse morrer em paz, mas o Megumi escolhe por vontade própria lutar para continuar vivo, Isso foi pelo maneiro, bem foi maneiro. daqueles que também continuam Mas eu queria ver o Megumi sofrendo mais pela irmã, tá ligado? Tipo,
Ele viveu a vida toda pela irmã também, né? Querendo a felicidade dela. E no final, tipo, parece que ele superou muito rápido, sei lá, mano. Não sei explicar. Continuavam vivos ao seu redor. Então sim, o Megumi mudou como pessoa e pelo menos agora ele não pensa em se matar contra cada vilão que ele enfrenta. Ou É que não tem mais vilão também, né? Morreu todo mundo. vocês acham que ele não tentaria invocar uma Horaga nesse último capítulo contra esse moleque random que apareceu? Agora, o meu problema com o Megumi é que todo o potencial que ele tinha como feiticeiro só foi explorado pelo Sukuna ao possuir o corpo dele, e quase nada foi deixado como um mérito a ser conquistado pelo Megumi. E ainda por cima, nem mesmo todo o potencial da técnica das 10 sombras que não foi explorado pelo Sukuna e que o Megumi poderia ter usufruído de graça depois que ele foi solto, nem isso o autor quis trabalhar. Eu já falei com vocês em outros vídeos que o fato do Sukuna ter possuído o corpo do Megumi foi capaz de causar o exato mesmo fenômeno que aconteceu quando o Sukuna possuiu o corpo do Itadori. O Sukuna possuiu o corpo do Itadori e de tanto usar o corpo do garoto em combate, isso fez com que o próprio Itadori tivesse uma facilidade muito maior de evoluir o domínio sobre a sua própria energia amaldiçoada, além de ter sido capaz de emular a própria técnica de cortes do Sukuna por esse mesmo motivo, incluindo conseguir realizar uma expansão de domínio, mesmo que incompleta. Então, com o Sukuna possuindo o corpo do Megumi e usando e abusando da técnica das 10 sombras, mesmo que isso tudo viesse praticamente de graça para o Megumi depois, pelo menos seria uma forma da gente ter visto o Megumi explorar o potencial máximo do seu próprio poder. E na verdade, galera, esse up nem teria vindo exatamente de graça, porque ele perdeu a própria irmã e o Gojo nesse processo. Ele tomou 10 vazio roxo na cara também. Então, né? o poder que ele recebeu é um poder maldito e acabou que saiu muito caro, na verdade, pra ele, né? Na verdade, foi até trágico. E por isso... E é por isso que eu acho esquisito ele ter superado tão rápido, tá ligado? Ter virado a chavinha tão rápido, só que eu pensei que ele ia sofrer mais. Seria sim justificável ele poder explorar o potencial da sua própria técnica. Como eu falei pra vocês, a técnica das 10 sombras tinha um potencial que não foi 100% explorado pelo Sukuna, e eu acreditava que o motivo pra isso seria o autor estar guardando parte do potencial dessa técnica para que fosse explorado pelo Megumi. Será, mano? Depois que ele fosse solto, né, obviamente. Será? E as duas coisas que não foram exploradas pelo Sukuna e que poderiam E não vão ser, né? Porque acabou o mangá, pô. ter sido exploradas pelo Megumi são, primeiro, Os personagens de Jujutsu têm uma falta de humanidade bizarra, eles agem como robô. Não, você tem que entender que isso é o conceito da obra, né? Porque é o mundo de Jujutsu, o mundo é um mundo muito cruel. E aí os personagens, né? Eles são tudo igual o boneco, né? Porque é o conceito da obra, mano. Você tem que entender, velho. a fusão de todos os Shikigamis numa única criatura que inclusive herdaria Eu já fui meio assim, sabia? Meio burro. Mas hoje em dia eu me libertei dessa burrice. a essência do Mahoraga, mesmo que ele tenha sido destruído, e segundo, a expansão de domínio completa das 10 sombras que o Megumi nunca foi capaz de fazer. A E nem vai, né? Porque a gente não vai gente ver. sempre viu o Megumi tendo dificuldade em fechar a barreira do seu próprio domínio, mas existia uma forte evidência de que o seu Jardim das Sombras Quimera era uma expansão de domínio aberta que não precisava de uma barreira para ser fechada, né? Assim com a expansão de domínio do Sukuna e do Kenjaku, já que essas são as únicas 3 expansões de domínio que possuem um totem no centro. Então essa era uma possível dica de que todas elas tinham algo em comum, que era a não necessidade Não, ironicamente, isso é verdade. de uma barreira para que o domínio fosse concluído. E se a gente parar para pensar, não teria qualquer motivo para que o próprio Sukuna não tivesse usado essas 2 habilidades da técnica das 10 sombras. Por isso que eu pensava que o autor estaria guardando isso para o Megumi poder utilizar contra o próprio Sukuna depois que ele fosse libertado. Mas não, ele volta e nem sequer se pergunta ou conversa ou tenta fazer nada disso, nada, sabe? Nem conversa sobre isso com alguém, tipo, porra, agora eu tenho todo esse poder, mas a troco de quê, né? Perdi a minha irmã e os caralho... Não, vida que segue, pô. Vamos fazer uma missão aleatória ali, capturando o Goulart ali, Stalker. E é foda, porque o Megumi foi dito como sendo um dos feiticeiros capazes de superar o próprio Gojo. Então ele precisava ter demonstrado isso na prática contra o Sukuna. Porra, a única coisa que o cara fez foi puxar o pé do Sukuna pra baixo, só isso. Quando ele poderia ter feito muito mais nessa reta final, galera. Tinha o que explorar da técnica das 10 sombras que o Sukuna não explorou e, ao meu ver,
completamente de forma arbitrária, e isso poderia ter sido deixado para o Megumi. E sobre aquela carta deixada pelo Gojo para o Megumi falando, né, sobre a morte do pai dele, teve gente reclamando da forma cômica como o Gojo escreveu aquilo, mas eu achei até que bem legal sim, né? Foi bem a cara do Gojo de tentar suavizar a merda que ele precisava falar com aquele tom de comédia. Então, definitivamente não foi algo que me incomodou. Agora, vamos falar sobre o final do Sukuna. Vamos ficar maluco agora, né? Agora é hora de ficar louco, né? O final do Sukuna foi esse aqui, ó. Esse aqui foi o final do Sukuna. Esse aqui, ó. Virou um Pou. E eu não vejo problema nisso, tá? Agora, o Sukuna ter sido um beta no final, aí eu já não aceito. O cara é tratado como um literal mal encarnado na Terra desde o começo da série, morre não se arrependendo de absolutamente nada e até dizendo que até entende tudo o que o Itadori diz, mas que não se importa em nada com tudo aquilo para no último capítulo ele virar um beta. O autor decidiu trazer um pingo de nuance e desenvolvimento pra ele. Tipo, o cara é tratado como uma casca vazia do começo ao fim, sem brecha pra nenhuma nuance em todas as oportunidades que ele teve, e só agora ele decide começar a refletir sobre alguma coisa. Meu irmão, agora já foi, agora já era. Mas enfim, né? Só pra fim de contexto, nesse último capítulo temos uma conversa deles dois no além, né? O Mahito dizendo que o Sukuna só queria vingança contra aqueles que perseguiram aquele pequenino ser amaldiçoado e indesejado. Aí o Sukuna reflete dizendo que, na verdade, ele tinha sim dois caminhos diferentes pra trilhar. E nisso a gente vê a Uraume de um lado e sabe-se lá quem do outro. Eu acho que é Yorozu, mano. Eu vou supor que seja a Yorozu, né? E ele ainda diz que se houver uma próxima vez, que talvez fosse bom ele seguir um caminho diferente. A gente sabe que maldições sempre renascem, né? Afinal, cada maldição representa o medo da humanidade sobre determinada coisa, então existe a possibilidade do Sukuna reencarnar como uma nova maldição, mas o caso dele é meio imprevisível e incerto de dizer por ele ter nascido como um ser humano normal, né? O que a gente sabe é que o Sukuna atual estava muito próximo de um desastre natural e sabemos que outras maldições surgiram a partir do medo da humanidade sobre desastres naturais, como o Jogo, né? Como a Hanami. Então sim, existe a possibilidade do Sukuna reencarnar como uma nova criatura. É pique Chainsaw Man? Cara, é parecido com o Chainsaw Man, mas muito pior do que o Chainsaw Man nesse aspecto. Apesar disso não implicar necessariamente que ele volte como o Sukuna, propriamente dito, né? Provavelmente seria uma nova criatura que carregaria parte da essência e da identidade do Sukuna, mas ainda assim sendo uma nova criatura. Tipo o que rolou em Chainsaw Man, né? Tipo o que rolou lá, né? Tipo isso, né? Então, assim, pra mim, o Sukuna terminaria a história. O Kaizen Backup acha que a mulher ali era o Kenjaku? Pode ser, pô, mas a gente nunca vai saber, né? Como o mal encarnado que ele sempre foi, porque agora é tarde demais pro autor querer trabalhar alguma nuance nele, meu amigo. Já foi, já era. E com isso, o Itadori rezando ali pra ele, pra que um dia ele retornasse como uma boa pessoa nesse mundo, né? Mas essa sendo uma vontade vinda apenas do Itadori e não do Sukuna. Quer ver? É que nem eu dizer que em Dragon Ball Z, o Kid Buu, que era o literal mal encarnado na Terra também, depois de ser obliterado pela Genkidama. Falei disso aí, hein? Eu falei disso aí. E o Goku pedir, né, pra que um dia ele retornasse como uma boa pessoa, de repente, o Kid Buu decidiu pensar, quem sabe não seria interessante, né, seguir um caminho diferente na próxima vida. Claro que o Kid Buu é tão mal encarnado na Terra que nem diálogo ou racionalidade direito ele tinha, né? Já o Sukuna ainda tinha. Mas aí não foi o Kid Buu, foi um desejo do Goku atendido por Ema Daioh. O Kid Buu nunca quis pensar em ser melhor. Ele era a pura ruindade do Majin Buu, só que independente. Caralho! Alguma racionalidade, então a comparação pode não ser 100% precisa, mas percebe que ela não é nem de longe uma comparação ilógica de se fazer. Então, pra mim, essa história do Sukuna refletindo pós-vida sobre querer seguir, sabe, cogitar seguir um caminho de paz e amor na próxima vida, pra mim, meu amigo,
veio muito tarde. Se isso fosse para ter acontecido, era para ter acontecido em outros momentos, para que a gente chegasse nesse momento com evidências de que isso haveria brecha para acontecer. Agora, outra coisa, e aquele dedo no final do capítulo, hein? Tipo, já foi dito que o 20º dedo do Sukuna não seria capaz de reter, melhor dizendo, a alma dele nesse mundo. Por isso, né, que a gente vê ele no pós-vida nesse capítulo. Mas se a alma dele não existe mais nesse mundo, então qual o sentido de continuar existindo o objeto amaldiçoado que era para reter a alma dele nesse mundo? Verdade, mano. Não tem muita lógica, né, parando pra pensar. Não faz mais sentido os dedos desaparecerem com o Sukuna também? Ah, mas foi dito que os feiticeiros iam usar o resto do Sukuna para segurar as barreiras do Japão por um tempo ali determinado. Olha, quando isso foi dito, eu pensei, na verdade, que eles iam usar o resto do que sobrou do corpo do Sukuna, depois que ele foi derrotado pelo Itadori, né? Na real, naquela cena, me pareceu muito que o Sukuna seria evaporado por completo, mas a cena não mostra ele chegando a desaparecer totalmente, então eu supus que aquele resto de amoeba suja de areia seria usada pelos feiticeiros para substituir o Tengen. Que é o dedo, mas né? pelo visto parece ter sido o 20º dedo do Sukuna mesmo, o que pra mim não faz sentido pensar. É porque não tem a alma do Sukuna ali mais, tá ligado? Que se ainda existe um dedo do Sukuna, por que os outros 19 não continuaram existindo também? Ou eles existem, mas a gente só viu um deles? Até porque a gente viu o Sukuna vomitando um monte de dedo enquanto ele apanhava do Itadori. Então, cadê os outros dedos? E outra coisa, o que aconteceria se o Itadori comesse esse dedo mais uma vez? Tipo, o Sukuna ia voltar? Não, porque a alma dele já não tá mais nesse mundo. Ele só ia ganhar um pouco de energia amaldiçoada? A gente não sabe. Pra mim, aqueles dedos, apesar de indestrutíveis, como a gente sabe que eles são, ainda assim, né, já que a gente tá falando de energia, pacto, etc., eles poderiam, já que eles não retêm mais a alma do Sukuna, terem sido desaparecidos. Pior que sim, mano. Tipo, não tem muita lógica continuar existindo os dedos, né, mano? Tipo... Cara, mas na altura do campeonato, tipo, tanto faz, né? Vamos ser sinceros, tanto faz, velho. Porque Gegakutami fez o que quis, e a gente tem que aceitar. Não temos como mudar isso, essa realidade. É só aceitar a merda que foi. Mas enfim, independente disso, vale lembrar que essa foi apenas uma medida provisória e que as tais barreiras ao redor do Japão, que a gente nunca nem viu elas na prática, inclusive, vão desaparecer com o tempo. Ou seja, um problema que não foi resolvido e que só foi empurrado com a barriga. Ao invés do autor colocar os feiticeiros para discutirem uma solução definitiva para esse problema ou se prepararem para o que vem por aí, eles só decidem empurrar com a barriga o problema e deixam pra depois mesmo e que se foda, meu amigo. Os feiticeiros estão tipo, depois eu penso nisso e eu... Não, a solução vai ser que todo mundo vai aprender barreira simples, pagando, movimentando ali o livre mercado de barreiras simples e por aí vai. Todo mundo vai virar um pouco de feiticeiro, entre muitas aspas. O autor a exata mesma coisa. O mangá vai acabar mesmo, então eu nem preciso pensar nisso mais também. E aqui a gente chega na parte da conclusão ou a falta de uma conclusão a respeito da sociedade Jujutsu como um todo. Que, como eu falei pra vocês no começo desse vídeo, pra mim é a pior parte desse final de Jujutsu. Isso porque a gente não teve uma solução definitiva. A sociedade, ela... Será que eu consigo botar um filtro de Coringa no Bruno Bandeira? Deixa eu ver. Definitiva para essas tais barreiras que protegem o Japão da circulação de mais maldições ao redor do país, e parece que a maioria do elenco nem tá ligando para isso. A gente viu alguns deles comentando sobre isso, mas depois a gente vê o que faz, né? A gente teve o Gojo morrendo, o alto escalão Jujutsu morrendo para o próprio Gojo, inclusive, o clã Zenin praticamente extinto, o jogo do abate sem uma conclusão definitiva, e como é que fica todo esse novo paradigma, esse novo status quo da sociedade Jujutsu? Ninguém sabe, e parece que ninguém liga, meu irmão! Tipo, a gente... Cara, então... É porque vai acabar, velho, foda-se. Mas aí que tá o ponto, tá ligado? Eu acho que essas coisas ficarem em aberto pra caso no futuro ele queira desenvolver mais o mangá, voltar com o mangá, sei lá, tá ligado? Lançar uma novel, igual o Bleach fez, sabe? Não sei, sabe, tudo bem que o velho da guitarra vai assumir ali o alto escalão Jujutsu, mas e aí, como é que fica todo o sistema? E aí vem o autor, e ao invés de concluir isso tudo, ele decide
que é melhor falar da tal escola de domínio simples, Isso é uma que loucura. nunca apareceu na história com aquele plot completamente aleatório da Mei Mei. É de cair o cu da bunda ou não é, meu irmão? E mais, eu sei que eu já falei que o final de Jujutsu precisava incluir um mega funeral do Gojo, mas porra, precisava ou não precisava? Reunindo todo o elenco principal pra prestigiar o honrado, porque além disso ser uma forma da gente, como leitor, ter um encerramento grandioso pra obra, E um encerramento emotivo também, né? seria uma forma dos feiticeiros dentro da obra também prestigiarem, né? Prestarem a devida homenagem ao mais forte, aquele que mais fez a diferença nessa batalha contra o Sukuna e o personagem mais popular da série. Meu irmão, o cara morreu e parece que a vida só seguiu. A única Mesma coisa, mano. Sukuna foi derrotado e a vida só seguiu. Como se fosse só mais uma missãozinha aleatória. coisa que a gente teve foi o Itadori lembrando ali nesse último capítulo de uma conversa que ele teve com o Gojo, mas isso é só migalha perto do que precisava ser. Inclusive nessa conversa, meu amigo, Eu sei o que o Bruno vai falar. o autor, ele até tira um sarro Ele tira, ele tá debochando a gente, da cara. nossa cara, colocando o próprio Gojo pra falar, mas chega de Satoru Gojo, né? Chega é o caralho, meu irmão. Cara, que loucura, mano. E o Gojo, ele é colocado em vários flashbacks, tipo, gente, se eu perder, vocês fazem tal coisa. Gente, se eu perder... Cara, isso não é o Gojo, velho. Porque isso daí dá pra ver que é uma ideia que o autor teve depois. Porque o Gojo de verdade, ele é tipo, não, nah, I do win. Eu vou ganhar, porra. Eu vou ter dificuldade, mas eu ganho do Sukuna, tá ligado? Eu sou foda, mano. Vamos que vamos. Mas aí, do nada, o autor resolve botar o Gojo com uma outra persona. Tipo, não, gente, talvez eu perca, hein? Mas assim, se eu perder, vocês fazem tal coisa. Se eu perder, vocês fazem tal coisa. Tá ligado, mano? Tipo, parece que são dois personagens diferentes que o autor criou, tá ligado? Irmão, o cara é um honrado, mais forte, carregou geral nas costas, levou metade da vida do Sukuna sozinho, e ele me vem com essa de já chega de Satoru Gojo, né, pessoal? Ah, pelo amor de Deus, né? E pra completar, o cara ainda termina o mangá mandando a gente ir se fuder com aquele dedo do Sukuna enfiado na nossa cara. Vai se fuder você, meu irmão. Então fazia o funeral, reunia o elenco completo, Muito mostrava os outros membros do clã Gojo, Muito a foda, família do de caralho. feiticeiros da Nobara, que foi citada pra que motivo então, e depois podia até mostrar, meu amigo, um bebê nascendo com os 6 olhos e herdando a vontade do Gojo. Pô, seria foda, né? Tá aí o novo Satoru Gojo voltando à vida. Inclusive, sobre o clã Gojo, teria sido interessante, na verdade, se o Gojo ou algum outro feiticeiro ou um grupo de feiticeiros, incluindo o Gojo, tivesse ido visitar a base do clã naquele intervalo de 30 dias de treinamento que eles tiveram, porque mesmo que os outros membros do clã não sejam tão poderosos em batalha, seria uma forma da gente conhecer esses outros membros e a gente verdade. ter uma justificativa vinda deles do porquê eles não se envolveram nessa batalha contra o Sukuna. Tipo, Cara, e Hokkaido? Lembra que foi dito que tinha um rolê com Hokkaido, que tinha uma escola em Hokkaido, que o pessoal de lá era mó barra pesada, que a barreira do Kenjaku não conseguiu chegar até Hokkaido, porque lá o bagulho era intenso, o bagulho era foda. Foda-se. Foda-se Hokkaido. Ninguém liga pra Hokkaido, ninguém lembra de Hokkaido. eles são chamados pra batalha, mas eles explicam que não teriam como ajudar, etc. E Não, é aí, no loucura. final, eles aparecem no funeral do Gojo pra pelo menos prestar homenagem ao líder do clã deles. Então, você vê que a construção de Mangá de filho da puta, Jutsu Kaisen é. mundo de Jujutsu, além de já não ser uma das melhores, conseguiu ter uma não conclusão no final de Jujutsu, porque um monte de coisa que precisava Loucura. ter o encerramento simplesmente não Não teve. A gente não teve o fim do jogo do abate, não teve uma noção do novo paradigma da sociedade Jujutsu, de como o Japão vai ficar quando as maldições começarem a se alastrar por aí, os feiticeiros não You are special. You are special.
Tô nem aí pra isso. Sobre o passado do Sukuna, não tivemos quase nada contando mais sobre a sua origem, né? Apesar da gente saber da história do irmão gêmeo dele, para que a gente pudesse entender melhor a sua real natureza, como ele passou de um ser humano até se tornar conhecido como uma maldição, por que ele foi conhecido como o anjo caído e como o desonrado, como ele derrotou os feiticeiros do passado e quem foram esses feiticeiros que foram derrotados, se foram os fundadores dos 3 grandes clãs que morreram. Cara, mano, que raiva, velho. Mano, eu tenho uma raiva absoluta de mangás que tem um potencial foda e o autor, literalmente, só foda-se. Meu Deus, cara, que raiva, cara. Eu tenho uma raiva disso, cara. Eu tenho uma raiva disso, velho. Sério. Tanta coisa que podia ter sido explorada nessa porra de mangá. Cara, é tipo One Piece. One Piece, o Oda, consegue explorar muita coisa. Mas, porra, com 1000 capítulos eu fico, mano, o Oda tem que explorar muita coisa ainda, né, velho? Porra, tem muita coisa em aberto ainda, né, Oda? Vamos, 1000 capítulos, assim, mano. Mas essa porra com 200, velho. 200 capítulos, cara. Dá pra ter esticado isso aí por mais 4 anos, mano. Porra. Mano, sério, não tem justificativa. O autor cansou de Jujutsu Kaisen. O mangá vendia pra caralho, o anime é um sucesso. Porra, os personagens super populares. Dava pra ter esticado por mais 4 anos, velho. Ao invés de encerrar a história com 6 anos, encerrava com 10. E na minha opinião, ele ia sair muito mais grandão pra poder fazer um outro mangá foda. Em batalha, que eu tô supondo, né, que morreram em batalha com... É que o rolê de Demon Slayer, cara, é muito doido, né? Como os mangás atualmente estão sendo encerrados cedo por questões que não tem a ver com mangá, mas questões pessoais. Porque Kimetsu no Yaiba parece que acabou por uma questão familiar, né? Parece que a autor, tava tendo uma questão familiar, a família não queria que a pessoa fosse mangaka. Foi um rolê meio... Não lembro qual que foi o rolê, velho. Teve um rolê com uma questão familiar, e aí a autora quis parar com o mangá e é isso. Tem até um boato que a autora de Kimetsu se aposentou, não vai lançar mais nenhum mangá, tá ligado? Não sei qual que é o rolê. E o Gegeki Utami parece que foi algo parecido, né? Mas foi uma questão de saúde, ou cansou mesmo, velho. Então é loucura isso, né? Contra o Sukuna, e talvez por isso se tornaram os 3 grandes espíritos vingativos, porque eles morreram com um rancor de terem sido mortos pelo Sukuna. A sua relação com o Kenjaku e o Tengen desde aquela época, You are special. inclusive quem era aquele maluco que apareceu do lado do Takaba. Cara, o Kenjaku, né? Eu acho que o Takaba fez um clone do Kenjaku pra poder fazer piada. Capítulo passado. Eu suponho que seja o Kenjaku criado pela habilidade do Takaba, mas o mangá todo mundo deixa supõe. isso claro para a gente. Porra Não. nenhuma. Então, cara, é muita coisa que faltava aprofundar a respeito do Sukuna. Eu sei que nada disso era realmente necessário para a conclusão da obra em si, mas Concordo. seria muito bom aprofundar o personagem e principalmente o universo de Jujutsu, que carece muito de uma boa construção de mundo. É sempre tudo muito preso a um núcleo muito fechadinho de personagens, e o autor não consegue Gegeki Utami é um péssimo world builder. Não sei se essa palavra existe. trabalhar com algo muito maior do que aquilo. Então, assim, para que o mangá tivesse um final definitivo, como eu já falei 1 milhão de vezes, metia o Itadori se fundindo de novo com o Sukuna e se sacrificando para levar ele junto de uma vez por todas, resgatando dessa forma como o Jujutsu Kaisen começou, só que agora por uma escolha do próprio Itadori como um indivíduo livre e não mais como uma mera engrenagem do sistema, e ainda por cima, realizando o sonho do seu avô para que ele morresse rodeado de pessoas queridas, e nesse caso, obviamente, né, o plano do Kenjaku sendo impedido. Ou deixava o Sukuna realizar a fusão da humanidade, mas ao Exato. invés disso gerar aquele único espírito amaldiçoado gigante que o Kenjaku imaginava, cada ser humano se fundiria com uma parte do Tengen e se tornaria um feiticeiro ele próprio. E aqueles Foda. que já eram feiticeiros se tornariam feiticeiros ainda mais poderosos. Dessa forma, realizando o plano do Kenjaku, o Kenjaku literalmente conseguindo realizar o seu sonho de elevar o nível da energia amaldiçoada a um patamar jamais visto, e balançando dessa forma completamente a estrutura da sociedade Jujutsu e do Japão como um todo. Aí ia virar Boku no Hero, Mas né? não, o autor preferiu seguir o final feliz genérico e não concluir porra nenhuma do que ele se propôs a fazer. Então, galera, eu não acho que o final foi rushado, nem que foi arrastado, muito Eu acho que foi rushado, sim. Podia ter trabalhado muito mais coisa. pelo contrário, não foi rushado nem arrastado, e nem quem ganhar nem perder vai ganhar ou perder, porque Calma aí, ô Dilma, porra. todo mundo perdeu com esse final. O que eu quero dizer com isso é que o mangá teve
tempo de trabalhar o que precisava nessa reta final. Ele só decidiu seguir pelo caminho errado ao invés de focar no que era mais importante. E parando para pensar agora, olha só que louco, talvez aquela reflexão do Sukuna nesse capítulo final sobre ele seguir... Lembrando que o Sukuna ele foi pro norte, o Gojo foi pro sul. O Gojo não reencarna mais, mas o Sukuna sim. Um caminho diferente na sua próxima vida, seja na verdade uma metalinguagem do próprio autor refletindo sobre as decisões que ele tomou nesse mangá e cogitando seguir um caminho diferente no seu próximo mangá. Caralho, mano, eu tô encantado aqui, velho. Que isso, porra. Mas enquanto isso, o que tivemos foi o autor mandando a gente esquecer do Satoru Gojo e a gente ir à merda com aquele dedo do Sukuna. E assim se encerra Jujutsu Kaisen. Calma! Jujutsu foi uma jornada inesquecível pra mim aqui nesse canal. Foi uma aventura que, apesar dos altos e baixos, eu me diverti muito. Toda semana acordando pra ler os spoilers de cada capítulo, queimar um monte de neurônio aqui pra entender e trazer o melhor conteúdo possível. Não, mas aí também tu falar pra mim que tu se esforçar pra entender Jujutsu Kaisen é uma sacanagem, né, Bruno Bandeira? Aí também tá burro, né? Aqui pra vocês toda semana. Porra! Vamos ser sinceros? Bruno Bandeira tirou disso aí tudo, uma casa e um carro. No mínimo. Jujutsu Kaisen rendeu pro Bruno Bandeira uma casa e um carro. No mínimo. Ficar teorizando sobre a volta do Gojo, sobre enquanto a batalha contra o Sukuna rolava, o que ia acontecer no próximo capítulo, teorizando sobre a volta da Nobara e mais um monte de coisa. Peço desculpas se em algum momento vocês se sentiram enganados por algum bait meu. Isso é... Não, que isso, tá tudo bem. Tudo culpa do meu ilustrador. Mentira, eu que sempre passo as ideias pra ele, então a culpa, sim, é minha. Mas, mesmo com esse monte de bait safado aqui nesse canal, eu garanto pra vocês que eu sempre procurei entregar o melhor conteúdo possível que eu tinha a oferecer pra vocês. Cada vídeo foi uma dedicação enorme e eu acho que essa dedicação se reflete no retorno de vocês, sempre comentando, deixando o like e com cada vez mais gente conhecendo e passando a seguir o canal. É uma obra que eu criei um carinho enorme e é mais uma obra que marcou a história desse canal e sem sombra de dúvidas a história da comunidade de animes e mangás. Certamente a batalha de Satoru Gojo contra Sukuna foi, meu amigo, um dos maiores marcos da história dessa última década. Eu concordo. Então eu vou sentir muita... Quer dizer, da história dos mangás, né? Da história mundial não, né, Bruno Bandeira? Porra. Saudade de tudo isso. Ah, claro que tu faz, né? Porra, caralho. Boku no Hero marcou muito a história desse canal. Shingeki no Kyojin também, então nem se fala, também marcou demais. One Piece, como sempre, e até acabar daqui, sabe-se lá quantos anos. E com certeza, Jujutsu também entra nesse hall da fama aqui no canal, galera. O canal tem bastante tempo, hein? O canal já tem 12 anos. É, tá na hora de aposentar, né, Bruno Bandeira? Porra. Tá na hora de meter um boneco, né, virar pai, largar o canal de lado, dar uma chance aí pra nova geração. Muita coisa já aconteceu aqui, mas ao mesmo tempo muita coisa também vai continuar acontecendo. Então se você ficou até o final, gostou do vídeo e ainda não for inscrito, deixa aquele like, o seu comentário com o... Vem aí Hunter x Hunter, Kagura Bate, Black Clover. Seu feedback sobre tudo que eu trouxe aqui nesse vídeo e sobre o que vocês têm a dizer sobre o final da série na experiência de vocês. E lembra mais uma vez de se inscrever aqui embaixo, porque ainda tem muito vídeo de Jujutsu pra sair aqui no canal, beleza? Lembrando que o link Dandadan que vai ser o sucessor de Jujutsu da Alura vai estar na descrição e no comentário fixado. E agora, caso você queira ver o meu vídeo falando sobre o final de Boku no Hero Academia, esse vídeo vai aparecer agora na tela pra você ir lá assistir desse lado aqui, beleza? Até a próxima com o dedo do Sukuna. Tchau. Tchau, Bruno Bandeira. Lindo. Lindo, 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 lindo. Eu adorei. Muito legal ver o Bruno Bandeira coringando com o Jujutsu Kaisen e muito emocionante chegar nesse momento. Nós acompanhamos Jujutsu Kaisen aí por meses ao lado de Bruno Bandeira. Então é um momento muito bonito, né? Muito bonito. Eu tô aqui emocionadíssimo. Adorei e adorei.